Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Escutamos esta palavra de Deus e, como disse ao início, se há uma palavra com a qual podemos sintetizar, é humildade. Este Deus que nos convida à humildade. Já a primeira leitura do livro de Ben-Sirá, convido-os a voltar a ler estas leituras ao longo da semana. Já a primeira leitura diz que aquilo que procede com humildade será mais estimado do que o generoso. Mas a desgraça do soberbo não tem cura, porque a árvore da maldade criou neles raízes. A soberba é algo que cria raízes em nós, que cria maldade e que é difícil curar. Às vezes nós dizemos, aquela pessoa é soberba, é má, por isso ninguém pode estar ao lado dela. Por isso cria mal à volta dela. Mas às vezes esquecemos uma coisa. Coitado do soberbo. Porque antes de fazer os outros vítimas, é vítima da sua maldade, é vítima da sua soberba. Ninguém pensa que a soberba que vive com ela cria raízes e estraga-nos por dentro. E é disso que o Senhor nos quer libertar. Dessa soberba, desse mal. E por isso convida-nos a ser humildes. São Francisco, nosso querido São Francisco, no Cântico das Criaturas, quando fala da humildade, sabeis aqui é que ele compara a humildade, e aqui já vão perceber um dos sinais que vai chegar no ofertório. Humildes como o quê? Como a água. A água que é humilde, por quê? O que é que acontece com a água? Para onde é que ela corre? Para baixo, ao fundo. Nós, parece que decidimos dentro de nós que só queremos correr para cima. Só queremos correr para cima. E sempre São Francisco diz, recorda-te, ó homem, que vales tanto quanto vales diante de Deus e nada mais. Nós queremos valer por nós mesmos. Nós queremos levantar-nos por nós mesmos. E às vezes, o que é que fazemos? Subimos a um tripé e ainda vamos cair. É como o pavão, que para parecer grande, abre um grande leque. Mas se tiramos as penas, não fica nada. Ou então, não sei se já viram as aves, as galinhas ou algumas aves, que quando têm o inimigo, o que é que elas fazem? Enriçam-se todas e parecem muito maiores. Para assustar o outro. Mas aquilo não mete medo, é só penas. E às vezes, nós rimos-nos das galinhas, mas nós somos assim. Cada vez que nos queremos salvar a nós mesmos. Já é assim do paraíso. Como é que o demónio tentou Eva? Salva-te a ti mesmo. Anda lá, come o fruto. Olha que Deus está a vos enganar. Olha que tu consegues salvar-te. Como é que Jesus foi tentado? Salva-te a ti mesmo. Enriça-te. Recorda-te, ó homem, que vales tanto quanto vales diante de Deus e nada mais. São Francisco. E por isso não podemos dizer não valemos nada. Quanto é que nós valemos diante de Deus? Quanto? Quanto? Quanto me amaste? Quanto? Por isso,
A segunda leitura da carta aos Hebreus diz-nos que a grandeza da nossa vida cristã não é que nos aproximamos de alguma coisa que fazia tanto barulho, como as tempestades, como os terremotos, de um grande espetáculo. Não. Qual é a grandeza, diz a carta aos Hebreus? Aproximamos-nos da Jerusalém celeste, do Deus, do nosso Deus. Aproximamos-nos de Jesus Cristo que nos amou. E diz a um certo momento que os nossos nomes estão escritos no céu. Os nossos nomes estão escritos na palma da mão de Deus. Esta é a nossa grandeza. Esta é a nossa grandeza. E por isso, às vezes, tentamos mostrar as nossas penas, o nosso nada. Tentamos exaltar-nos, sabe-se lá com quê. E vivemos uma luta a ver quem de nós é o maior. Quantas lutas para parecermos maiores. Quantas lutas. Se temos, mais queremos ter. Se aparecemos, mais queremos aparecer. Se somos, mais queremos ser. Quantas lutas. Recorda-te, ó homem, que vales tanto quanto vales diante de Deus e nada mais. E por isso no Evangelho, diz-nos o Evangelho que Jesus vai à casa deste fariseu e todos o observavam, estavam todos a olhar para ele. Mas olhavam para ele, mas não o imitavam. Mas também Jesus observou. E agarrando naquilo que ele via todos os dias, deu um ensinamento. E ele viu que ali estavam todos a ver quem é que ficava no primeiro lugar. A luta a quem é que ficava no lugar mais digno. Vocês não sabem o que é isso? Pois não, nunca viram uma coisa dessas. Essa luta nunca a viram. A conhecer pelo primeiro lugar? Não, nunca a viram. Quantas vezes temos estas lutas? Quantas vezes? Quantas vezes? Então Jesus, ao ver isso, dá um ensinamento. Olha, quando vocês forem a um banquete, quando forem ao lugar, não escolham o primeiro lugar. Colocai-vos no último. Quando chegar aquele que vos convidou, dirá qual é o vosso lugar. Quem é aquele que nos convidou? Quem é? Quem é que nos põe no nosso lugar justo? Jesus Cristo. É Deus. É Ele. Recorda-te, ó homem, que vales tanto quanto vales diante de Deus e nada mais. Então tu, quando fores, coloca-te no último lugar. Até que chegue aquele que te vai colocar no lugar ao qual és chamado. Faz assim. Não faças as coisas por interesse. Dás para receber. Não. Quando des um banquete, dá àqueles que não te restituem. Porque não des a pensar na restituição aqui. Pensa, dá a Deus. Dá, porque fazes como Deus. Coloca-te no último lugar. Vocês conhecem alguém que se colocou no último lugar? Quem é que, diz São Paulo, sendo de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si mesmo, e fazendo-se homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se semelhante aos homens, e obedecendo até à morte, e morte de cruz. Não são palavras minhas. São de São Paulo. Quem é que fez isso? Por isso, se Ele nos diz, põe-te no último lugar, Ele nunca nos pede nada que primeiro não tenha feito. Porque esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho de sermos verdadeiramente discípulos de Cristo. Esse é o caminho do Evangelho. Nós já sabíamos isso, não já? Já sabiam isso? Sim ou não? E fazem isso todos os dias? Pensei que era o único que não faço. Já estava a ficar preocupado. Ai, nós, esta humanidade velha,
que tem o mesmo instinto da galinha de inchar, de querer parecer maior. Não somos humildes como a água, não. Mas cada dia temos de aprender com Jesus Cristo para sermos verdadeiramente filhos de Deus. Este é o desafio que o Senhor nos faz hoje. Está na hora da história. Havia um dia um rapaz que foi, acho que foi à Escola Superior de Saúde de Viseu, não tenho a certeza, estudar enfermagem. E foi um rapaz sempre exemplar, bom aluno, amigo dos seus amigos, exemplar mesmo. Um dia fizeram a celebração da bênção das pastas. Nós já fizemos este ano. E na celebração estavam todos de branco, e eu também, ali à frente, e todos olhavam para ele de branco. Só que no meio de uma farda branca chamavam a atenção as meias vermelhas. Todo de branco e com umas meias vermelhas que se viam. Então as pessoas olhavam e diziam, será que não tinham umas meias de outra cor? Então um colega, no fim da celebração, foi ter com ele e disse-lhe, olha lá, os outros só deram conta hoje porque fazia contraste, mas eu já dei conta que tu usas sempre meias vermelhas. O que é que usa sempre meias vermelhas? Então o rapaz contou a sua história. Quando eu nasci, desde pequenino, a minha mãe tinha um problema de visão muito grande. Muito grande. E tinha dificuldade em me reconhecer. Porque não conseguia. Via um vulto, não via a minha cara. Não via as minhas feições. Então quando eu fui para a escola, e ela tinha que me ir buscar à escola, aparentemente eu era igual a todas as outras crianças. Ela conhecia-me pela voz, mas se eu não falava, ela tinha que me ver. Então ela punha-me sempre meias vermelhas, que ninguém levava para a escola meias vermelhas. E quando eu saía da escola, ela agarrava-me logo pela mão, porque conhecia-me as meias vermelhas. E todos os dias ela vinha buscar-me à escola. E eu vinha e não precisava de caminhar para ela. Ela agarrava-me sempre pela mão, porque eu tinha as meias vermelhas. Um dia eu saí com as meias vermelhas, mas a minha mãe não me veio buscar à escola. Não sabemos o que é que aconteceu, mas ela nunca apareceu. Mas a partir dali, eu nunca tirei as meias vermelhas, porque é o sinal pelo qual ela me conhece. Eu tenho a certeza que um dia ela me vai agarrar pela mão. Irmãos, Deus é mais, muito mais do que uma mãe. E tem uma visão muito maior. Mas quais serão as meias vermelhas para o cristão? Para que o Pai nos reconheça. Quais serão as meias vermelhas? A humildade. Os mesmos sentimentos que foram de Cristo Jesus. O amor e o serviço. Os nossos nomes estão escritos no céu. Mas na terra devemos levar em nós os sinais que foram de Cristo Jesus. Então, quais são, para mim, as meias vermelhas para ser reconhecido como cristão? E será
e estou a calçá-las? Será que levo em mim estes sinais de Cristo Jesus?